E aí, quanto tempo vai demorar para ter lucro? Tava olhando aqui, teve uma valorização tão grande nos últimos anos. Por que isso aconteceu? O que levou o Bitcoin a se valorizar tanto? Você que está começando a se interessar mais pelo mercado cripto e os seus ideais, vendo o preço dele pela primeira vez, com certeza pensou: nossa, por que tão caro? A resposta para essa pergunta é você. Está em você. Mas como assim? Pensando no início do reconhecimento do Bitcoin, um dos primeiros fatores que contribuíram muito para a valorização dele foi a própria tecnologia. Os primeiros adeptos da tecnologia foi aquele pessoal que tinha interesse nas novidades tecnológicas, em toda a característica disruptiva que as criptomoedas têm. E isso tudo começou quando Satoshi Nakamoto lançou o white paper a respeito de um sistema eletrônico de dinheiro digital ponto a ponto. Um dinheiro que não tem necessidade de passar por intermediários, não precisa de bancos na transação. Um sistema completo e diferente de tudo que existia, o conhecido hoje Bitcoin. Aí a criação dessa moeda digital foi testada e aprovada, e a partir desse instante já gerou uma valorização do protocolo do Bitcoin. E essa valorização monetária acabou se materializando numa escala nunca vista na história. Que outro ativo foi de 0 a 60 mil reais em 10 anos? Mas os primeiros adeptos, o pessoal ali da tecnologia que eu comentei, não tinham muito interesse no Bitcoin dessa forma econômica. Era só aquele efeito FOMO mesmo, aquele anseio de ter aquela novidade, aquele dinheiro que era 100% digital e diferente de tudo que todos já pudessem ter imaginado. Só que começaram a se envolver, criar uma relação mesmo com o Bitcoin, pelo sistema dele, por todas as características que ele apresenta, e colocaram em prática isso no dia a dia. E foi aí que começaram a ver ele com outros olhos, enxergando esse criptoativo como um recurso realmente financeiro e econômico. Passaram a notar que tinham mesmo um ativo potencialmente lucrativo. Essa visão foi o que deu início ao segundo fator da valorização. Agora passa a ter interessados no ramo de finanças, no ramo de investimentos, da economia de forma geral. Essa galera toda foi reconhecendo o Bitcoin e tudo começou pela curiosidade. E ele ainda foi criado num período de crise financeira, que foi a de 2008. Então ele já veio para causar um impacto, ele já chegou para ser um ato disruptivo ao sistema tradicional. Veio competir com as arbitrariedades e as fraudes no sistema financeiro que predominava na época e que infelizmente ainda predomina. Ou seja, ele surgiu para que as pessoas possam proteger seu capital, para que sejam realmente donas das suas propriedades financeiras. A verdade é que a cada crise o Bitcoin se valoriza ainda mais. Ele é cada vez mais reconhecido como um ativo de valor, onde as pessoas podem fazer suas reservas, se protegendo da inflação manipulada que a gente sofre. É só ver aí a variação dele. Enquanto as bolsas despencam, ele se valoriza horrores. Por quê? Porque os investidores acabam fugindo de um lado para poder proteger o capital no outro lado. E tem um fator muito importante para a valorização também, que é a política. Não só o Bitcoin, mas as criptomoedas em si, elas já são um marco na revolução financeira e tecnológica. E não para aí, porque também acabaram chamando atenção para a revolução social. Então acaba tendo sim fortes implicações políticas aí. As pessoas começam a aderir a essa nova economia descentralizada que se tornou um movimento por ser totalmente contrário ao sistema corrompido que a gente tem hoje, que afeta diretamente os nossos bolsos. E lógico que isso acaba afetando diretamente governo, bancos, e eles não ficaram de braços cruzados assistindo essa revolução acontecer, não. Eles estão reagindo, tem muita resistência à mudança, porque tudo isso estabelece uma filosofia em torno das criptomoedas. Os termos como liberdade, individualidade, transparência, veracidade, a própria escassez e muitos outros fatores
valorizam o criptoativo e influenciam o mercado cripto. Mas vendo só em termos econômicos, o cenário político pode valorizar muito as criptomoedas quando tem uma notícia impactante nesse meio, como a tensão política e comercial mundial. Por exemplo, quando Estados Unidos e China entram em conflito político e comercial, os investidores desses países tendem a migrar o capital para as criptomoedas e elas acabam se valorizando muito por isso, né? No mundo cripto existem vários grupos. Tem aqueles em que a filosofia é exclusivamente o lucro. Já para outros, o principal motor é a mudança. E outros estão no conceito exclusivo da prática da liberdade. E ainda tem alguns que englobam esses três. Existem também os fatores mais específicos para a valorização das criptomoedas. Por exemplo, a lei da oferta e demanda. Assim como em qualquer outro produto ou ativo, né? Falando de uma forma bem bruta. É assim também com a valorização do Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda. No caso do Bitcoin e a maioria dos ativos digitais, tem um número limitado para compra. A procura varia conforme o período e a situação do mercado. E essa procura impacta no preço do Bitcoin. Quanto mais escasso, maior o valor. A quantidade de carteiras digitais também faz o preço variar. Se a geração de novos endereços aumenta, a cotação aumenta também. A aceitação do mercado é outro fator importantíssimo para a valorização de um criptoativo. Como eu falei antes, sobre os adeptos à tecnologia, eles reconheceram o Bitcoin e esse reconhecimento foi aumentando com o passar do tempo e ainda está trazendo cada vez mais pessoas para esse universo. E o preço tá alto, né? É claro, ele tá valorizado. E isso é ótimo porque mostra a solidez dele, mostra que tem muitos investidores e mostra o melhor, que o Bitcoin é reconhecido. E a cada dia que passa se torna mais aceito, mais utilizado e aprovado pelos investidores. Em muitos países, inclusive, ele já é reconhecido como meio de pagamento. E não só ele. Também tem outras criptomoedas que já são reconhecidas como meio de pagamento em outros países. A popularização contribui demais para a valorização. Os projetos DeFi, que são os projetos descentralizados, completamente independentes de governos e bancos, cresceram muito nesse ano. E de acordo com a Binance, que é uma exchange, esses projetos acabam contribuindo demais para a valorização do Bitcoin no mercado. Foram quase 3 bilhões de dólares em apenas 6 meses. E os investimentos DeFi foram um catalisador para o crescimento do Bitcoin. Essas incertezas econômicas, a pandemia, a queda do dólar americano, taxas reais despencando, tensões entre países, todas as notícias com impacto mundial negativo levam a uma fuga. Há uma busca por refúgio, proteção de capital e patrimônio. E isso é encontrado no Bitcoin, nas criptomoedas. Ou seja, mais uma vez, valorização dos criptoativos. Seja qual for a falha por trás do interesse mundial hoje, já estamos beirando uma revolução ampla o suficiente para englobar todas essas falhas. E a gente aprende que revolução é uma coisa ruim, é bagunça. Infelizmente, isso é mais um termo ensinado de forma sensacionalista. Porque revolução é disrupção, é mudança. E não tem por que ser para pior. Nesse caso das criptomoedas, é uma enorme revolução, sim, em vários setores. E essa revolução muda a vida de todos para melhor. Enfim, a valorização das criptomoedas ocorre porque as pessoas também prezam pela qualidade de vida, pelo direito, tem aquela busca por uma nova visão da tecnologia, da economia, das finanças pessoais e com certeza da política como um todo também. O problema é que a maioria dos investidores iniciantes tem uma ideia errada sobre a valorização, mas a culpa nem é deles exatamente. É dessas pessoas e dessas empresas que vendem a ideia de que o Bitcoin e as criptomoedas são como um hypercar que vão de 0 a 100 em 2 segundos. E isso não existe. Olha só aqui no gráfico.
Vamos pegar todo o período. Ele começa com 0 lá em 2009, quando ele foi lançado. Aí vai valorizando um pouquinho, mais e mais, até uns $1.000 ali em 2013. Aí vão passando os anos, ele fica meio estagnado, se a gente for ver assim no longo prazo, mas ainda assim aos pouquinhos vai ganhando mais valor e com o passar do tempo vai aumentando. Mas olha só, ele não vai em linha reta de 0 a $10.000 em 10 anos. Ele tem picos, ele vai até $17.000, cai lá embaixo, se recupera, volta para os 12, cai de novo, mas nunca volta ao zero. Até chegar no patamar de hoje, que é aí em torno de $10.600. Então ele não foi de 0 a $10.000. Tem que ter essa noção que por mais que ele tenha se valorizado milhares, na verdade milhões de vezes desde o início, não foi uma rampa, não foi uma linha contínua. Foi entre altos e baixos, mas nunca voltou ao que era antes e com certeza nunca vai voltar. E essa valorização toda só é possível por causa de você que investe. É você que tem esse poder de contribuir para a mudança do sistema financeiro, para a mudança da liberdade, para o direito de propriedade privada e para a mudança da própria vida financeira. E também é você que precisa dar um like nesse vídeo para ajudar a gente a continuar levando esse tipo de conteúdo para todos. Se inscreve aqui no canal para ter sempre acesso a vídeos como esse e segue a gente no Insta e no Face para fazer parte dessa revolução diária com a gente. Muito obrigada e até mais!